Bom. Oremos, irmãos. Poderoso Deus, amado e querido Pai, te oramos, Pai, para que o Senhor use o seu servo a falar ao nosso coração em conformidade à tua vontade. Pai, estamos aptos, Pai, sim, para ouvir a tua palavra, a sua correção, a sua exortação. Usa seu servo, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que momento tão especial, hein, Pastor Joel? Que alegria poder estar aqui com a igreja de Embu-Guaçu, uma igreja que a gente carrega no coração e sempre se alegra muito com os movimentos e aquilo que Deus tem feito aqui. Pastor, que Deus continue lhe dando visão, saúde e vitalidade para continuar pastoreando esse rebanho tão bonito, tão belo. Que Deus abençoe. Parabéns à igreja pela visão, a visão missionária, por estarem envolvidos e preocupados com essa realidade. Nós entendemos plenamente que as demandas hoje são muitas e, por vezes, nós resvalamos num certo esquecimento até. Muitos já deixaram de lado a realidade missionária. Mas nós louvamos a Deus quando nos deparamos com igrejas que têm amor, que celebram, que cantam, que investem e que estão aí fazendo a diferença onde estão. Pois bem, meu nome é Ademário, para aqueles que não me conhecem, sou pastor no Templo Batista em Vila São José e está comigo nessa noite minha esposa Tatiana e minha filhota Laura, né? Até então, da última vez que viemos aqui, era só eu e a Tati. Agora nós estamos acompanhados aí com a Laurinha também. E é uma bênção, resposta de Deus, milagre do Senhor na nossa vida. E nós louvamos muito a Deus por esse tempo que temos vivido. Estamos com um pouco de sono, não temos dormido muito, mas faz parte, né? Meus queridos irmãos, o tema que os irmãos têm proposto ao longo desse mês é do outro lado da rua, e isso tem a ver com essa observação missionária de olhar aqui, ali e além. E nisso, o meu desafio que foi passado para essa noite é poder falar um pouco sobre essa realidade de um desenvolvimento missionário urbano, olhando para a realidade, para os vizinhos, olhando para as instituições que estão perto e aquilo que há como possibilidade que a Bíblia nos mostra do grande impacto e da realidade que há quando temos pessoas que com o coração se dedicam em fazer isso. A verdade é essa. Missões é algo que tem que estar no coração. Não é algo do bolso, é algo que nasce no coração. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto é um texto que certamente você conhece e que fala um pouco desse encontro de Jesus Cristo com uma mulher, a qual o nome dela não é revelado. Mas nós entendemos que é alguém muito especial e aqui nós a temos como a mulher samaritana. Então, eu gostaria de olhar para esse texto e, em cima desse texto, biblicamente, fazer algumas considerações que o meu desejo é que agregue a tudo aquilo que os irmãos já têm ouvido ao longo desse mês. Então, João capítulo 4, o versículo é a partir do versículo 23, e o texto nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou esse, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e
Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, pelos irmãos e amigos que aqui estão. Ó Deus, que o Senhor continue fazendo proezas, maravilhas, milagres extraordinários aqui nessa igreja. Ó Deus, derramando da tua graça sobre a liderança, sobre o pastor, sobre sua família. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor e dando cada vez mais a visibilidade missionária que precisamos ter. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Por muito tempo eu tenho ouvido sobre missões. O meu contexto de conversão e de agregar-me a uma igreja se deu de forma muito parecida a que muitos aqui viveram e vivem nesse exato momento. Logo no início foi-me ensinado acerca da realidade que eu precisava amar a Deus acima de todas as coisas, que o meu coração precisava estar totalmente entregue a Ele, porque Ele iria fazer coisas extraordinárias na minha vida, e eu criei nisso, eu criei nessa verdade. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Logo depois foi me ensinado que eu precisava participar daquilo que a igreja, através dos seus muitos ministérios, estavam fazendo, num processo de edificação local, num processo de construção do reino, no bairro onde aquela igreja estava. E isso foi muito particular e muito impactante na minha vida, porque pude participar de alguns ministérios e neles aprender e neles servir. Mas não ficou somente nisso. Eu fui ensinado também que eu precisava, de alguma forma, participar daquilo que Deus estava fazendo além e fora das 4 paredes da igreja. Porque ficar somente nas 4 paredes seria egoísmo demais da minha parte. Reter somente para mim e para os meus aquilo que o Senhor estava dando de graça, estava me ensinando a compartilhar com outras pessoas. E aí entra esse assunto de missões. E aí nós começamos a conhecer projetos missionários num determinado formato que fez e faz muito sentido. A conhecer histórias e a entender que o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus estava fazendo na comunidade a qual servia, o que Deus estava fazendo na minha casa e na minha família, estava acontecendo em outros lugares também, em outros estados, em outras regiões, fora do país. O movimento de Deus era um movimento avassalador, aonde a palavra dele estava produzindo transformação e grandes mudanças e transformações. E nisso, missões fez e faz parte da minha vida. Porém, quando nós olhamos para uma realidade missionária, por vezes, a minha interpretação, eu digo que o meu erro foi justamente fazer uma interpretação aonde a missão fora das 4 paredes
ela era desenvolvida por aqueles a quem nós ajudávamos financeiramente. Um certo espírito de terceirização fez parte da minha vida durante muito tempo. Aonde eu imaginava, não, fora das quatro paredes, existem missionários que estão fazendo e que nós pagamos para que isso aconteça. E Deus, de alguns anos para cá, tem mudado essa minha consciência e tem me ensinado que missões têm a ver comigo, tem a ver com cada um de forma particular, de forma individual. E a obra missionária começa aqui e agora, começa no local onde nós estamos, começa no bairro onde nós moramos, começa na empresa onde nós trabalhamos, começa nos acessos a qual Deus nos dá a oportunidade de ter e de falar do amor glorioso do Senhor Jesus. A palavra de Deus é muito clara no Evangelho de João, capítulo 4, falando desse encontro. Um encontro que pode ser interpretado por uma casualidade, mas não, havia intenção ali. Jesus sabia muito bem que naquele horário, que naquele momento, existiam mulheres que iam até aquele poço para tirar água, e num horário diferente do comumente utilizado, naquele momento iam pessoas que não tinham nenhum tipo de valorização por parte da sociedade, carregavam em si pesos e fardos grandes demais e que de forma desprezada eram ali colocadas num contexto social que viviam. Jesus vai de encontro a esses. Isso me chama a atenção porque mostra o amor de Deus por meio de Jesus. Jesus vai aonde ninguém quer ir, meus amados irmãos. Jesus fala com pessoas que nós não queremos falar. Jesus transforma a vida daqueles que talvez nós, humanamente interpretando, condenaríamos. Mas Jesus traz libertação a esses. E aqui nós vemos que essa mulher samaritana, ela estava na beira do poço, tirando água, num horário diferente do costumeiro que as mulheres iam, porque ela carregava em si alguns estereótipos. Um dos estereótipos que ela carregava já era o fato de ser samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia ali uma rixa entre eles, aonde um estava, o outro não estava. Pelo caminho que um passava, o outro não passava. Então, imagine só a forma de segregação existente e como isso era pesado. Uma outra realidade é que, não diferente dos dias de hoje, da luta que nós temos, para mostrar e para trazer esse valor e dignidade à mulher e ao sexo feminino, nos dias de Jesus havia uma grande rejeição por parte dos homens para com as mulheres. Então ela tinha essa rejeição de entrada em determinados lugares. Provavelmente essa mulher era uma mulher solitária, era uma mulher que vivia no seu rol muito restrito, não tinha muitos contatos, mas ela estava ali. E por final, nós podemos entender que diante de alguns estereótipos que ali a cercavam, havia a realidade de que ela conversar com um homem, esse homem ainda ser judeu, isso era algo que nunca aconteceria numa situação normal. Então nós vemos que esse encontro, ele não foi casual, foi intencional. Jesus sabia que aquela mulher estaria ali e que o assunto seria desenvolvido. É muito interessante ler o capítulo todo, onde Jesus fala sobre a água viva que aquela mulher estava buscando e não encontrava, e Jesus mostra: eu sou essa água viva, eu sou esse que quem bebe de mim jamais voltará a ter sede. Mas Jesus, ele se importa com aquela mulher de tal forma, aonde no diálogo que ele tem com ela, ele começa a trazer à tona situações ocultas do coração e muito particulares daquela mulher. E isso foi necessário para que aquela mulher pudesse crer que quem estava diante dela era o Cristo, o Salvador. E Jesus fala acerca da realidade do pecado, Jesus fala acerca da realidade da recondução, Jesus fala acerca de uma nova oportunidade que aquela mulher teria. Jesus, ele traz à tona a realidade de que aquele encontro poderia produzir, sim, uma mudança radical na vida daquela mulher, e isso tudo acontece de uma forma extraordinária, a ponto de que quando essa mulher, ela volta para a sua cidade, ela volta falando de quem ela viu,
com quem ela conversou, o que ele disse e o poder que nele estava repousado, que era um poder divino, não era algo humano. Meus amados irmãos, ela fez algo que simplesmente se resume a contar quem é Jesus e o que Jesus fez por ela e o que Jesus podia fazer pelos seus. No livro de Atos, há um texto que diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Nesse mesmo livro de Atos diz: ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, tanto na Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade, de uma forma graciosa, participarmos de algo grandioso que Ele está fazendo, simplesmente sendo testemunhas e falando daquilo que Ele tem feito na nossa vida. E a pergunta é: isso tem acontecido? A pergunta é: a velocidade, o impacto, a intencionalidade que isso poderia acontecer tem acontecido? Eu tenho batido nessa tecla lá na nossa igreja, dizendo que um dos problemas hoje que nós vivemos não é a falta do dinheiro, não é a falta de prédios, estruturas, não é a falta de pessoas que até mesmo gentilmente querem nos ajudar. O problema é que nós estamos calados, meus irmãos. Nós não estamos falando como deveríamos falar do Cristo vivo e ressurreto que fez algo extraordinário na nossa vida. Isso deveria ser a pauta principal do nosso diálogo com as pessoas que nós convivemos. Convidei uma família de amigos para ir na minha casa. À mesa, eu tenho que ter algum gancho para falar: você sabe que Jesus fez um negócio extraordinário na minha vida? Você sabe que Jesus fez algo extraordinário na minha família? Eu queria contar para você. Naquela consulta, na sala de espera, momentos antes ali do médico chamar, você falar com quem está do seu lado: olha, eu queria compartilhar um negócio aí, talvez você esteja sem esperança, eu já estive sem esperança, eu estou percebendo que você está angustiado, eu já estive angustiado também, eu quero falar um pouquinho do que Jesus fez para ajudar-me na minha angústia, na minha ansiedade. Nós precisamos falar daquilo que temos vivido e do que o Cristo tem feito na nossa vida. Todos nós aqui temos motivos para falar. Todos nós aqui temos experiências para compartilhar. Todos nós temos milagres para proclamar. A nossa irmã que veio aqui hoje, ela contou um testemunho de uma cura. Isso, meus amados, não pode ficar somente com ela. Tem que repartir. E você, quando chegar em casa, talvez você vai se deparar com aquela realidade: a pizza depois do culto, a família reunida, pessoas que não vieram para o culto. Você tem que falar: você sabia que a irmã lá na igreja hoje contou um testemunho, 8 anos lutando com câncer, e agora ela está limpa? E aí você tem que falar: Jesus fez isso, Jesus fez isso. Você não pode deixar para amanhã, porque amanhã a gente esquece. A gente tem que já sair falando, sair daqui, vamos parar em algum lugar, vamos parar no posto de gasolina para abastecer. Tem que ser a nossa pauta. Jesus tem feito maravilhas. E isso, meus amados irmãos, é a forma que Deus tem nos dado para que missões urbanas, missões nos locais onde nós estamos possam acontecer. Porque por vezes nós dizemos: não, a sociedade que nós vivemos é muito dura. Não, os meus vizinhos são muito restritos. Não, os meus amigos do trabalho não me dão ouvido. Mas sequer nós estamos tentando. Nós criamos as desculpas antes mesmo da tentativa. Antes mesmo da tentativa. E isso tem inibido por partes que outros cheguem ao conhecimento da graça e da verdade, porque nós não contamos, não falamos. Jesus Cristo chega a essa mulher e ele fala de fato aquilo que se passava na sua vida e o como e o quanto ele poderia ali fazer maravilhas na vida dela. Vemos que, em primeiro lugar, aqui algo que pode ser observado é que essa mulher, ela estava depositando a sua esperança num local errado. Ela estava colocando os seus pés numa plataforma errada.
ela, quando observa a realidade do poço da onde a água estava sendo tirada, em versículos antes ela diz: esse poço foi os nossos pais que construíram, que receberam lá dos antepassados. E esse poço aqui é o poço que tem o poder, é o poço que tem a espiritualidade. Talvez ali ela tentava, sempre quando estava diante daquela realidade, desenvolver alguns inícios de espiritualidade que aproximassem ela de Deus. Mas aquilo era frustrado sempre quando ela voltava para casa e se deparava com todos os problemas novamente, e se deparava com a realidade que ela estava vivendo. Então, os pés dela estavam na plataforma errada. A confiança dela estava no local errado. Uma outra realidade que a gente pode observar é que, diante de uma perspectiva humana, aquilo que ela estava fazendo, ainda que errado, ela estava considerando por correto. Os relacionamentos já eram muitos na sua vida. Os relacionamentos já estavam saturados. E se fosse preciso terminar o que ela estava e entrar no novo, ela estava disposta a fazer. E Jesus vem para trazer aqui uma mudança radical. Jesus vem para dar a ela uma recondução de vida e uma nova visibilidade do que o reino e do que o rei do reino poderia fazer. E por final a gente vê que a mensagem de Jesus, diante de uma correta interpretação, foi tão interiorizada na vida dela que ela não guardou aquilo somente para si. Alguns dizem que o movimento de conversão entre os samaritanos inicia por essa mulher, por essa missionária. Alguns historiadores e teólogos colocam. E eu não duvido, porque diante de um retorno à aldeia a qual ela vivia, a palavra que nos é resumida a isso é que muitos samaritanos que viviam ali naquela mesma comunidade que a dela, reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus amados, a realidade é, nós não podemos nos inibir diante da grande missão que está diante de nós. Nós temos uma grande missão. Eu sei perfeitamente que essa igreja ama missões, eu sei perfeitamente que essa igreja ama doar para missões, mas isso não pode servir de forma alguma de um escudo ou de um bloqueio que nos inibe de fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Deus quer que você seja esse missionário, ao sair daqui e falar daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele tem compartilhado com você. Basta simplesmente compartilhar, basta simplesmente falar do amor e da graça do Senhor Jesus. Por vezes, nós estamos olhando para os confins da terra. Atos 1:8 diz isso. Seríamos testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é muito bonito, e o nosso desejo é, queremos chegar aos confins da terra. Mas anota isso que eu quero dizer para você. Para chegarmos aos confins da terra, primeiro nós temos que passar por Jerusalém. Primeiro precisamos passar por Jerusalém. Às vezes nós queremos ir do outro lado da cidade, mas para ir para o outro lado da cidade, nós temos que passar pelo município de Embu-Guaçu, nós temos que passar pelo município de Cipó, temos que passar por outros municípios que estão aqui em volta de Embu-Guaçu. E isso nos mostra que é aí que o Senhor quer nos usar. Hoje, alguns dados que nos são apresentados são dados alarmantes. Por exemplo, a Europa, ela já foi considerada como um grupo, uma nação, um país pós-cristão. E hoje já há uma mudança nessa terminologia. Alguns a classificam como um local que está diante de um pré-avivamento. Ou seja, algo precisa acontecer. Só Deus fazendo um avivamento para trazer a Europa para Cristo novamente. Quando a gente olha para a América Latina, a gente vê idolatria, feitiçaria, misticismo. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Nós vemos uma realidade onde uma cultura prevalece. É o galinho de arruda atrás da orelha, é a rosa ungida, é o sal que salga tudo e todos. E daí por diante, é um misticismo que toma conta. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, é por onde nós passamos. Quando nós observamos o Oriente, nós olhamos e vemos o islamismo tomando conta. O Islã, ele tem
missão arrojada que é de dominar o mundo, e onde eles chegam, eles estão ali criando seus polos, recrutando seus discípulos e fazendo ali uma implantação do Islã. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 70 anos, as pesquisas de missiologia apontam que o islamismo cresceu 500%. 500%. O hinduísmo, 167%. O budismo, 145%. Enquanto que o cristianismo, apenas 47%. Nós recebemos, ano passado, na nossa conferência missionária, um missionário da missão nacional que se converteu do islamismo depois de passar por muitas situações, depois de passar por grupos terroristas, e ele, naquela apresentação que ele fez na nossa igreja, ele disse da seguinte forma: todo pai que é adepto da região islâmica, quando um filho nasce, ele fala, esse vai ser também alguém que vai seguir a religião islâmica. Então, filhos de islâmicos são por convicção e por opressão. E aí nós começamos a fazer um paralelo, né? E olhando a realidade de que ali um garoto de 6 anos, ele já tem muitos dos mandamentos do islamismo na cabeça, gravados, já tem ali códigos, já tem ali situações. E o testemunho desse missionário, muito importante, que ele foi criado e educado nessa situação. Ele disse que quando muito pequeno, ainda 4 anos, o pai dele pegava ele pelos braços e o pai dele falava assim: filho, você precisa agradar a Deus, você precisa agradar a Alá. E para isso, se for preciso dar a sua vida por ele, dê a sua vida por ele. Ele conta que aos 18 anos, ele entrou num campo de judeus e palestinos e ele entrou com o corpo cheio de bombas e mecanismos, e quando ele estava no meio que ele foi detonar, o detonador não funcionou. Não funcionou. É um testemunho, irmão Abdala, mora em Foz do Iguaçu. Meus amados irmãos, e ele fala que naquela hora ele foi com convicção, e isso acontece com muitos jovens, porque no código existente no Islã, se o jovem ele entrega a sua vida para lá, se mata, se suicida, até os 18 anos, há promessas para ele na eternidade. Promessas que envolvem riqueza, mulheres, prazer e daí por diante. Então, muito dos movimentos que o Islã tem proposto é esse. E não se engane, no nosso país, no nosso estado, o movimento está crescente. Está crescente. E aí veio a nós, diante de tudo isso que ele compartilhou, a realidade. Bom, filho de islâmico, islâmico é. Mas a gente não fala que filho de cristão, cristão é. E talvez está faltando a intencionalidade. A gente sabe que o convencer é do Espírito Santo, que o agir é do Espírito Santo, mas às vezes está faltando a intencionalidade nossa para mostrar e para levar mais pessoas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por incrível que pareça, tem pessoas que convivem com outras durante toda a vida, e essas pessoas não sabem que eles são cristãos. Por incrível que pareça, existem vizinhos que estão à nossa volta, que talvez estão de porta conosco no condomínio e não sabem que você é cristão, que você é alguém que professa a fé em Jesus, que você pode ajudar. Foi interessante, nesse período da pandemia, nós fizemos alguns cartões e distribuímos lá no prédio, lá que eu moro, pastor, no condomínio. E é interessante que alguns que nós encontrávamos às vezes nos corredores, eles falavam: pastor, ora por mim, aquela mensagem fez diferença. Então, de alguma forma, a gente tem que demonstrar: olha, estou aqui, sou de Jesus Cristo, tiver algum problema aí, chama a gente. Então, meus amados irmãos, a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar disso, dessa realidade, que é uma realidade que está diante de nós e que é simples no seu desenvolvimento. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz da seguinte forma em um dos seus livros, que a falta de evangelismo não é por falta de métodos, mas é por falta de paixão. É verdade. Às vezes não é a falta de métodos. Nós temos diversos métodos. Nós temos o método Boas Novas, nós temos o método Estrada Romana, nós temos o evangelismo explosivo, nós temos os métodos que a PEC ensina muito bem. Nós temos muitos métodos, meus amados irmãos. Agora, por que a gente não faz?
Porque por vezes falta paixão no nosso coração. Falta o compadecimento. Jesus Cristo, quando estava diante das multidões, a palavra fala que Jesus, o coração dele se compadecia das multidões, doía, chorava. Ele chorava por dentro, porque ele via ali pessoas que estavam sendo enganadas, enganando e sendo levadas para o inferno a passos largos. Essa é a realidade. A vida sem Jesus é um inferno. A vida sem Deus é um inferno. A eternidade, ela é reservada a todos os seres humanos. Uma eternidade é a eternidade com Deus, e essa eternidade é céu. Outra eternidade é uma eternidade sem Deus, e essa eternidade é inferno. Então, nós temos que despertar para essa questão e entender que a visão de Deus, de alcance de Deus, é o mundo. O método que Deus usa é a igreja. E o tempo que Deus nos chama para fazer isso é agora. É agora. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é agora. A missão do lado de dentro deve nos fortalecer para fazer a missão do lado de fora. Quando nós saímos por essas portas, nós estamos entrando no nosso campo de evangelização, no nosso campo de possibilidades. E você conhece o João da padaria, você conhece o Zezinho lá do açougue, você conhece a Maria que vende os doces, você conhece a Joana que é a sua vizinha, você conhece alguém. E Deus quer que você seja a bênção na vida deste alguém, para que ele possa morar no mesmo céu que você vai morar, para que ele possa frequentar a mesma igreja boa, saudável que você frequenta, para que ele possa ter o mesmo consolo que o teu coração é consolado, quando a palavra de Deus nos diz que nós não estaríamos sozinhos, ele estaria conosco em todos os momentos. Seja indo por nossa Jerusalém, seja passando pela Samaria, indo aos confins da terra, seja nos ajoelhando e orando pelos missionários, seja contribuindo com recursos financeiros, seja nos dispondo e falando, olha, eu estou aqui. E algo que é extraordinário é que a sociedade hoje espera isso, meus amados irmãos. Hoje os grupos esperam isso. E esperam de que forma? Alguns anos atrás, aproximadamente 6 anos atrás, nós começamos a fazer contato com um batalhão de polícia militar no bairro onde nós moramos. E nós fizemos o contato de que forma? Tem uma associação por detrás que faz essa ponte, e eles ligaram lá na igreja falando, olha, pastor, é o seguinte, tem um batalhão aí perto da sua igreja. Nós já tivemos um trabalho de capelania no passado e nós não temos hoje. O pastor poderia ir lá e conhecer e dar uma palavra ali para os policiais militares? Era algo que nós já vínhamos orando, mas nós não sabíamos como fazer. Porque a realidade que nós vemos sempre, e há essa necessidade por parte do batalhão e dos policiais, eles carregam uma imagem. Eles carregam um posicionamento. E por vezes essa imagem é uma imagem de blindagem, aonde não dá acesso. E aí eu orava a Deus, pedindo a Deus, Senhor, como a gente vai fazer isso? E aí toca o telefone lá da igreja, eu estava numa tarde lá e pedindo ajuda. Fomos lá, 6 anos atrás. E a realidade é que ao longo desses 6 anos, nós temos desenvolvido esse trabalho. E o trabalho qual é? É um trabalho que você chega, pastor, fica lá um monte de tempo, fica tirando o pessoal do trabalho, fica fazendo... Não, nós não queremos isso. Nós chegamos, aguardamos numa sala que antecede a sala onde os comandantes estão dando lá as diretrizes. Quando eles terminam, eles falam, pastor, vem. E aí a gente fala lá 5 minutinhos, pega um texto bíblico, lê o texto bíblico, faz uma aplicação, ora pela vida dos policiais, pede a Deus que os guarde, que os proteja e que dê a eles um bom dia, cuide da família e vamos embora. É isso que nós fazemos nos últimos 6 anos. E nisso, meus amados irmãos, nós temos visto coisas extraordinárias, a ponto de alguns comandantes falando da seguinte forma, o trabalho que você tem feito tem sido muito importante para o nosso batalhão. Quando vocês não vêm, nós sentimos falta. Por quê? A palavra de Deus,
ela traz esse consolo, ela traz esse conforto, ela traz essa proteção, ela traz esse ânimo. E nós estamos ali simplesmente para dizer para aqueles homens e mulheres que eles são amados por Deus e que Deus tem coisas extraordinárias para a vida deles e que eles são servos de Deus com autoridade, revestidos de poder e que Deus os guarde, os proteja e que eles acabem com a bandidagem do bairro, cuide das crianças e voltem para casa em paz para o aconchego do seu lar. É isso que nós fazemos. E aí nós vemos que, por vezes, o meu pensamento era, não conseguimos. Mas havia alguém que talvez estava orando, pedindo, olha, que alguém vai lá. E quando nós chegamos, as portas estavam abertas. As portas estavam abertas. Uma outra realidade dessa, na escola, temos algumas escolas no bairro. Em uma das escolas especiais, nós ouvíamos assim, que era uma escola problemática do bairro. Era onde sempre as brigas aconteciam, era onde os grupinhos se encontravam para usar drogas. E essa escola, 2 anos atrás, virou uma escola em modo integral. E aí nós chegamos um dia, batemos na porta, fomos lá, eu e o Hélio, e aí batemos na porta, podemos falar com a diretora? Sim, claro, Dona Maria dos Céus. A gente ouviu Maria dos Céus e já falou, coisa boa, né? Já é um sinal dos céus, né? Então entramos lá, e aí falamos para ela, olha, assim, nós ouvimos, não sabemos se é verdade, que a coisa está difícil aqui na escola. Tem alunos que fazem parte lá da igreja que falam das brigas constantes que tem, dos problemas que tem. E aí quando a gente começou a falar, a mulher começou a chorar. Começou a chorar, soluçar. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Não sei o que eu faço. A gente já tentou de tudo, a gente já reuniu, a gente fez clube de apoio, a gente botou eles para falar, para fazer teatro, para cantar, para fazer tudo que podia fazer, mas nada dá jeito, não entrete eles. Tem muita gente aqui com ansiedade, estava tendo muito índice naquela escola de jovens tentando suicídio. E a gente falou, ó, tem um projeto, que é um projeto chamado Abraços que Curam. Foi o Hélio lá, um jovem da nossa igreja, está prestes a ser ordenado pastor, e ele escreveu esse projeto e fomos até a escola. E apresentamos a escola, e esse projeto é pautado nas pautas do Alcoólicos Anônimos e também do Celebrando a Recuperação. Apresentamos a Mulher Amor, chamou os professores, falou, vocês podem apresentar para os professores? Porque o medo que eu tenho é dos professores não aderirem. Apresentamos, eles falaram, olha, o dia que você quiser começar, pode começar. E começamos o trabalho. Foram 2 anos contínuos que o trabalho aconteceu. Esse ano nós não conseguimos a entrada, porque a diretoria mudou. Mas no final daqueles 2 anos, a realidade era outra. Por quê? Nós chegávamos, contávamos a história, e aí nós não falávamos numa linguagem que é uma linguagem conhecida dos cristãos. Nós pegávamos as histórias, traduzíamos essas histórias para o contexto deles e falavam, olha, tem alguém que se importa com você, tem alguém que cuida de você. E ali os jovens choravam, se abraçavam, no final sempre tinha ali algo que era celebração, e no final aquela diretora falou, pastor, aquelas classes problemáticas melhoraram. Entrada. Existe um livro que se chama Visibilidade Missional, onde o autor diz assim, que toda igreja precisa fazer uma leitura do local onde está. Observar o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, porque aí estão as portas para que o evangelismo aconteça. No período da pandemia, fomos no posto de saúde, e ali os profissionais da saúde trabalhando, ralando, cansados. Teve um dia que a gente falou, olha, sábado agora ninguém traz marmita. A gente vai mandar aqui o alimento para vocês. Fizemos umas marmitas caprichadas. Levamos lá para eles. Meus irmãos, você não imagina a alegria desses trabalhadores da área da saúde, como eles ficaram. E no final a gente demonstrou. Foi Jesus que pediu para a gente entregar isso para vocês. Algumas coisas a gente sabe, não dá para fazer tudo. Existem muitas oportunidades ainda. Mas aquilo que a gente consegue fazer é a oportunidade da gente falar do que o Cristo vivo tem feito na nossa vida. É o que a mulher samaritana fez. Ela voltou para a sua comunidade e ela simplesmente falou, eu encontrei alguém que falou de todos os meus problemas, falou em qual casamento eu estava, falou que havia esperança para a minha vida e falou que ele era o Salvador.
Ele era a água viva. Ele é aquele que deve ser adorado em espírito e em verdade. E diante daquilo, aguçou a curiosidade dos samaritanos e eles falaram: eu também quero ver esse Jesus. E isso, meus amados irmãos, fez com que coisas extraordinárias acontecessem. Falando dessas interações que nós temos com o bairro, da escola em especial, no último ano, mês de dezembro, essas classes problemáticas que estavam lá, 2 delas se formaram, terceiro ano. E aí a diretora falou: pastor, a gente queria dar uma formatura digna para esses meninos. A gente não tem lugar, a gente não tem orçamento, a gente não tem data show, não tem luz, não tem microfone. Meus irmãos, a carência é grande nesses lugares. Vocês poderiam abrir o espaço da igreja para a gente? Conversei com os irmãos: é claro, pastor, pode trazer. Fizemos a formatura lá na igreja. Alguns pais estiveram lá. E por incrível que pareça, nós já temos 2 famílias que chegaram na igreja porque estavam na formatura e viram como a igreja abraçou seus filhos. Então, isso tudo é falar do que Cristo tem feito e agido na nossa vida. Eu sei que os irmãos têm tido interações nos bairros por meio do projeto Vagalumes. Eu sei que os irmãos têm aberto a igreja para que a comunidade entre e tenha cursos e possam ser ali ressignificados nas suas histórias. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos: ainda tem muito mais para ser feito. E esse muito mais começa agora. Lembra do que eu falei? A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de Deus é agora. Não nos falta metodologias, às vezes o que nos falta é paixão. E Jesus, ele destaca essa paixão, mostrando que o amor dele recai sobre todos da humanidade. E ele nos dá a oportunidade para que falemos pelo menos do amor dele para uma pessoa ao longo da semana. Num ano, nós temos 52 semanas. Você já imaginou falando do amor de Deus para uma pessoa por semana? Não é muito. Se eu colocasse para você precisa falar com uma por dia, ainda assim não seria muito. Mas a gente está sendo light aqui. Estabelece isso, uma por semana, para compartilhar do que Deus tem feito na sua vida. E aí você vai chamar alguém e vai falar: olha, no passado a minha vida era uma vida difícil. Talvez a sua experiência é a experiência que precisa ser compartilhada. Talvez a experiência como Deus transformou teu casamento, como Deus tem cuidado dos teus filhos, como Deus tem abençoado você na sua profissão. E aí você chega e fala: olha, no passado a minha vida era assim, nós não tínhamos paz, nosso lar era um lar de guerras, mas quando Jesus entrou, tudo mudou. Tudo mudou. Basta compartilhar, meus amados irmãos. Basta falar do amor do Deus vivo, porque depois que nós falamos, nós precisamos entender que existe algo sobrenatural que acontece, que é o agir e o mover do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. Não é a nossa habilidade de falar ou a nossa habilidade de se apresentar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos ver isso porque nos versículos finais que nós lemos ali, aqueles que creram em Jesus por conta da sua palavra, eles diziam da seguinte forma: o versículo 42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Uma coisa é a gente observar os milagres acontecendo na vida dos outros. Outra coisa é quando o milagre acontece na nossa vida. A Laura é um milagre na vida minha e da minha esposa. Não havia possibilidades. Os médicos disseram muitos nãos. 15 anos pedindo a Deus. 15 anos clamando ao Senhor. Diante de tentativas frustradas. Diante de conselhos mal colocados. O milagre aconteceu.
E agora a questão é, eu vou ficar calado diante disso? De forma alguma. Lá na nossa igreja nós temos uns casais que têm dificuldade para terem filhos também. Sempre que eu encontro eles, eu bato nas costas e falo: aconteceu comigo, pode acontecer com você. Creia, confie. O mesmo Deus que deu a graça a Abraão, a Sara, o mesmo Deus que deu a graça a Ana, o mesmo Deus que deu a graça a mulheres que estão aqui, é o Deus que dá a graça e dá a vida nos dias de hoje, meus amados irmãos. E nós não podemos nos calar diante disso. Às vezes a sua realidade é a realidade de um livramento. Às vezes a gente lida com livramentos como se fossem naturais, né? Um dia desse eu estava na igreja, chegou um jovem lá, ele chegou dando risada, falou: poxa, pastor, eu estava atravessando ali, o carro quase me atropelou. Eu falei: você está rindo? Você tinha que estar de joelho chorando, agradecendo a Deus, que de outra forma era para você estar no hospital agora. A gente tem que estar agradecendo, compartilhando, falando. Meus amados, as coisas, elas não ocorrem na nossa vida porque nós somos bons e queridinhos. É pura graça do Senhor. E nós não podemos nos isentar da realidade de que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho de Deus a toda criatura. E o Evangelho de Deus consiste em falar que Cristo, Ele veio ao mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai e Ele é o Salvador da humanidade. Consiste em falar que o Senhor, Ele fez e faz milagres nos dias de hoje. Consiste em mostrar ao mundo que o Senhor Jesus, Ele não está limitado a paredes, que o Senhor Jesus não está limitado a processos, que o Senhor Jesus não está limitado e condicionado a mecanismos. O Senhor Jesus, Ele vai além disso tudo que nós vemos. O Senhor Jesus faz coisas extraordinárias. E se porventura você tem duvidado do que o Senhor Jesus Cristo tem feito, faz o retrospecto na sua vida e vê o quanto Ele já fez. E às vezes nós olhamos para a vida de um mendigo à rua e nós falamos: ele não tem mais chance, ele já tentou de tudo, não tem mais jeito. O que resta a ele é isso mesmo. Às vezes nós estamos diante de uma realidade de um jovem, de uma família que é usuário de drogas e que está ali lutando, recaídas e recaídas, e a gente fala assim: não tem mais o que fazer não. Não tem mais o que fazer. Pai, mãe, abre mão dele logo, não tem mais jeito. Bota para fora, bota para a rua, como se isso fosse resolver o problema. Às vezes nós desmerecemos da realidade do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. E a gente indo nessas clínicas, casas de recuperação, a gente vê isso, que não é a metodologia que faz com que a pessoa tenha a abstenção daquele vício. É Cristo, meus amados irmãos. É Cristo. Cristo tem poder para fazer tudo isso. E você precisa crer nisso. Precisamos crer, acreditar, confiar, ir além, dobrar os nossos joelhos, ver o invisível e falar. Conta que, certa vez, um missionário, ao entrar numa comunidade do interior, ele se deparou com uma cruz, e na cruz era uma cruz vazada, aonde tinha a imagem do Cristo, porém ali naquela imagem do Cristo não tinha os braços e nem as pernas. E ele ficou ali encucado com aquilo. E ele chamou o líder da comunidade e falou: o que significa isso? O Cristo que nós vemos é o Cristo crucificado e ele tem braços e pernas na cruz. Por que o seu não tem braços e não tem pernas na cruz? E a resposta foi: o meu Cristo ressuscitou. E as pernas e os braços desse Cristo são a igreja hoje. Nós vamos, nós tocamos, nós cuidamos, nós abraçamos, nós acolhemos, nós falamos do amor de Cristo nosso Senhor. Você que está na faculdade, é você que o Senhor quer usar para falar do amor dele. Pede a Deus sabedoria. Talvez o que você vê ali é zombaria, é ceticismo, é um teísmo presente. Mas pede a Deus sabedoria, que Deus vai colocar pessoas ao seu lado para que você fale do amor dele. Você que está numa empresa, é você que Deus quer usar.
Você que está aqui nesse bairro, nos arredores, é você que Deus quer usar. Talvez é você que vai entrar na escola aqui perto da igreja. Talvez é você que vai entrar no batalhão de polícia militar aqui perto da igreja. Talvez é você que vai levar o amor e a graça do Senhor Jesus por meio de um evangelismo, dia 2 de novembro, enquanto pessoas estão celebrando a morte. Você está ali celebrando a vida e levando a esperança para aquelas pessoas. Gente, nós somos hoje esses que são convocados para falar. E isso envolve o local que nós estamos, as pessoas com quem nós lidamos e as oportunidades que Deus nos dá. Peça a Deus. Já há alguns anos eu tenho orado de uma forma diferente. No começo eu orava pedindo a Deus: Senhor, me dá a graça para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. A minha oração mudou. E a minha oração agora é: Senhor, permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo. Que você ore assim também. Senhor, permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo. Porque certamente participando, você vai estar fazendo missões aonde você está. Isso faz sentido para vocês? Amém? Faz sentido para mim. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor? E nessa oração, a minha oração não vai mudar. E a minha oração é: Senhor, permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu gostaria de convidar você a orar assim também. E pedindo ao Senhor nesse momento: Senhor, que seja já agora. Permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo na família, na minha empresa, na escola, na minha vizinhança, no local aonde eu estou. Permita-me ser participante de tudo isso. Porque quando nós pedimos, o Senhor ouve. E se está de acordo com Ele, Ele permite, Ele concede. Se essa é a sua oração, junto comigo nessa noite: Senhor, permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero convidar você, de uma forma humilde, diante de Deus, não diante de mim, a se colocar de pé, para que juntos nós oremos ao Senhor nessa noite. Amém. Amém. Senhor, permita-me falar com os meus amigos da escola. Senhor, permita-me falar com a minha vizinhança. Senhor, permita-me participar daquilo que o Senhor está fazendo na minha igreja. Quanta coisa boa está acontecendo. Ó Deus, que eu possa de alguma forma participar daquilo que está acontecendo, do evangelismo, da conferência, dos projetos, do grupo de louvor, dos ministérios. Tem espaço para todos nós. Basta dispormos o nosso coração. E nessa oração, nós não podemos deixar de orar: Senhor, me dá a oportunidade de nessa semana falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida para alguém. E o desafio é: compartilhe o seu testemunho. Compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida. E eu não tenho sombra de dúvidas que Deus vai abrir portas e janelas para que você fale do amor dele para essas pessoas. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá aqui na igreja. Obrigado, Senhor, pela palavra, pela forma com que o testemunho daquela mulher na aldeia dos samaritanos produziu tanto impacto a ponto de uma multidão se converterem, simplesmente pelo fato de falar quem ela havia encontrado, o que ele havia dito e quem a partir de então ele era para ela. Ó Deus, abençoa aqui a igreja, abençoa cada um que está de pé, derrama da tua graça, do teu poder. E a nossa oração, Senhor, nessa noite é: permita-nos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Abre as portas dos colégios, a porta das empresas, a porta das instituições privadas e públicas aqui de Embu-Guaçu, para que a igreja possa entrar e falar com amor, com graça e misericórdia a esses corações. Todos necessitam do Senhor. Todos necessitam da graça e do poder do Senhor. E da mesma forma, ó Deus, nós pedimos ao Senhor: coloca pelo menos uma pessoa nessa semana para compartilharmos do nosso testemunho.
e falarmos o quanto o Senhor tem sido bom para a gente. Deus, muito obrigado. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Nós oramos e agradecemos. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Ademário. Você que está de pé,